Entrou também. Ok. Muito bem, queridos. Vamos, então, ao texto que nós propomos, né, estudar aqui sobre o tema da nossa lição, graça suficiente, né, na conclusão da nossa revista que estávamos trabalhando, né, Vencendo as Crises, era o título da nossa revista. Então, abram as suas Bíblias aí em segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. É o texto que nós vamos ler. Na semana passada nós começamos a tratar desse assunto, infelizmente não pudemos continuar por causa desse problema de transmissão, mas hoje vamos retomar do início, né? E estaremos discorrendo esse assunto aí, ok? Eu creio que todos já estão com as suas Bíblias em mãos e já encontraram o texto. Eu quero ler com os amados capítulo 12 de 2 Coríntios, do versículo 7 ao versículo 10, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse: A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então que sou forte. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós queremos orar nessa noite, apresentando as nossas vidas, a vida da igreja, de cada um dos irmãos, diante do Senhor. Deus, nós temos orado aí pelos pedidos que nós temos visto dos irmãos em relação a pessoas da nossa comunidade, do nosso convívio que estão enfermas, que estão doentes. Ó Deus, nós temos orado e queremos novamente apresentar diante do Senhor essas pessoas, juntos agora como igreja, orando, ó Deus, por essas vidas, pelas nossas irmãs, que foi citada pela irmã Marta, Deus amado, pela a outra irmã que também foi feito pedido de oração, que o Senhor esteja, ó Deus, alcançando essas vidas com a tua graça, com a tua misericórdia, Deus, com o teu cuidado, ó Deus, zelando dos seus, porque nós sabemos que em todo tempo o Senhor cuida de nós e o Senhor zela pelas nossas vidas, porque o Senhor nos amou e tem nos amado todos os dias das nossas vidas. Te louvamos pelo teu cuidado e pela tua graça. Pedimos nessa noite que o Senhor esteja abençoando essa escola bíblica, essa transmissão, a vida, o coração, a mente de cada um dos irmãos, para que possamos ser edificados por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero aqui ainda estar citando aqui, né, a participação da irmã Fátima Luzo Pimenta, Fatinha, minha grande amiga, né? Mandei para ela o link agorinha há pouco e ela está aí nos honrando com a sua presença. Seja muito bem-vinda, Fatinha. Você é uma pessoa muito especial para nós, né? A gente se conhece desde criança e a Fatinha é uma pessoa de Deus, né? E eu fico muito feliz com a sua presença aqui no nosso meio, Fatinha. O Pedro Augusto também chegou aí, né? O Pedro Augusto mora na fazenda, é um cliente meu, né? O seu avô são cristãos também, são pessoas de Deus.
e nós mandamos o link para eles aí, comentamos da nossa escola, né? E ele falou, não, me manda lá na fazenda para a gente poder estar participando, estar assistindo, e está aí o Pedro Augusto, juntamente com seu avô, certamente está nos vendo lá, nosso irmão, né? Nossa irmã, que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Vocês são muito bem-vindos no nosso meio, né? Somos a Igreja de Cristo, independente de denominação, e estamos felizes com a participação dos irmãos aqui. Tem toda a liberdade de estar aí participando e comentando, né, a opinião de vocês no decorrer do nosso estudo. Amém, queridos? Muito bem, amados. Esse texto que nós acabamos de ler, falando a respeito da graça, né, de Deus para com a vida de Paulo, e como nós já comentamos, nós queremos, na quinta-feira passada, né, nós fizemos menção disso, nós queremos focar aqui hoje, não na ideia da graça salvadora, mas nós queremos estar tratando do resultado da graça de Deus em nossas vidas. Qual o resultado dessa graça de Deus em nós? Né? Disso que nós vamos falar. E a respeito do texto que nós acabamos de ler aqui, nós vimos assim de uma forma muito destacada a questão do espinho na carne de Paulo, né? Um espinho que foi colocado na vida de Paulo por causa de uma visão que Paulo teve, uma visão dos céus, né? Paulo teve uma visão extraordinária dos céus, e nós vamos falar a respeito dessa visão de Paulo aqui, né? Se nós folhearmos nossa Bíblia aí, ou olharmos mesmo no capítulo 12 de Coríntios aí, lá no verso 2, nós vamos ver Paulo dizendo que essa visão que ele teve, que causou esse espinho na carne de Paulo, ocorreu cerca de 14 anos antes dele escrever essa carta. Paulo, então, escreve essa carta depois de 14 anos que ele tinha tido esta visão aqui, que está descrita no versículo 2 do capítulo 12, onde nós iremos ler. Eu quero que você olhe comigo aí. Paulo está dizendo no versículo 2 do capítulo 12: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha que coisa maravilhosa ele está nos dizendo aqui, amados. Ele foi arrebatado ao paraíso. Então, nós já entendemos aqui, irmãos, que essa visão que foi dada a Paulo foi um arrebatamento, ele diz, ao terceiro céu, e que o terceiro céu é o paraíso, é o lugar da habitação de Deus, né? Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus, né? Nós vamos passar aqui mais rapidinho, né, nesse aspecto, falando a respeito do terceiro céu, né? Nós entendemos que terceiro céu é a habitação de Deus, e nós temos um segundo céu e um primeiro céu, né? Porque não poderíamos ter um terceiro se não tivesse um segundo e um primeiro. Então, o primeiro céu é esse céu que nós vemos, o segundo céu é onde estão os astros, né? E o terceiro céu é a habitação de Deus, ou o paraíso. Esse é o terceiro céu que Paulo foi arrebatado, diz o texto que nós acabamos de ler. Ele diz que se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. E Paulo aqui, ele usa de uma humildade muito grande, porque ele não fala que foi ele. Ele diz que conheceu um homem, né? Mas nós vamos perceber que esse homem é o próprio Paulo. Ele está, na verdade, aplicando, tendo o resultado da graça de Deus na sua vida, manifestando o resultado da graça de Deus
na sua vida, que é o que nós queremos tratar aqui hoje, Paulo está manifestando isso, demonstrando isso, ou seja, sendo humilde, não querendo se vangloriar ou se exaltar. Por isso ele começa dizendo, olha, eu conheci um homem, né? Ele não diz, olha, eu fui ao céu, eu fui ao paraíso. Não. Paulo está sendo humilde, está aplicando o resultado da graça de Deus na sua vida aqui, né? E ele diz que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo ele foi arrebatado ao terceiro céu. E aqui, amados, nós temos alguns personagens na Bíblia que tiveram essa experiência de ver ou de contemplar a glória de Deus, a presença de Deus, né? E nós separamos aqui a experiência de Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele tem uma experiência com Deus e ele vê a glória de Deus, né? Deus, lá no capítulo 33, no versículo 21 ao 23 de Êxodo, nós vemos a Bíblia dizendo que Moisés está ali no monte e ele quis ver a glória de Deus, e Deus disse, olha, Moisés, você não pode ver a minha glória, a minha face, porque você morreria. Então eu vou passar, eu vou colocar a mão aqui, você vai ficar nessa fenda da rocha, eu vou colocar a minha mão, vou cobrir você com a minha mão e vou passar. Depois que eu tiver passado, você me verá pelas costas, né? Para você não ver a minha face, porque você não suportaria e morreria. Então, Moisés tem essa experiência com Deus, e quando Moisés desce do monte, o seu rosto, lá no capítulo 34 de Êxodo, versículo 29 até o versículo 35, os irmãos quiserem anotar aí, depois pode consultar, diz que a glória de Deus foi tamanha que o rosto de Deus resplandecia quando ele desceu do monte. E a congregação não podia olhar para o rosto de Moisés, porque a glória de Deus se manifestava ali no rosto de Moisés. Ele resplandecia. Por isso Moisés colocou um véu sobre o seu rosto quando ele ia falar com o povo, né? Quando ele entrava na presença de Deus, ele tirava o véu, né? E quando ele vinha falar com o povo, ele colocava o véu, porque o seu rosto resplandecia a glória de Deus. Que coisa maravilhosa isso, né, irmãos? Uma experiência de Moisés. Outra experiência é João, né, lá na ilha de Patmos, que vem um anjo a João, né, na ilha de Patmos, e traz revelações a João, ali na ilha de Patmos, de coisas que havia de acontecer, coisas futuras que havia de acontecer. E então, João tem essa experiência, e João, então, vê coisas extraordinárias, né, e escreve essas coisas ali no livro de Apocalipse. As revelações que aquele anjo traz a João, né, de coisas futuras, de coisas que haviam de acontecer. E ele vê coisas extraordinárias também no céu, né? Coisas do céu, né? João vê. E, além dessas visões de João, nós temos duas experiências muito importantes aqui também, que é a experiência de Enoque e a experiência de Elias. A experiência de Enoque está lá em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 20 e 24, onde a palavra de Deus diz que Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. Olha só, quando diz que Enoque andava com Deus, está falando de uma comunhão extraordinária. Enoque era um homem justo, um homem temente a Deus, e um homem que estava constantemente na presença de Deus. E tamanha era essa comunhão de Enoque com Deus, que Enoque, então, é tomado. Deus toma Enoque para ele, Enoque já não é mais visto. Ele é tomado, Deus o arrebata, toma pela força. Deus, com seu poder, tira Enoque da face da terra, o seu corpo desaparece. Ele é transladado, Enoque. Coisa extraordinária, que nosso entendimento não pode compreender. Não é cabível isso no nosso entendimento material, físico, né? Mas acontece. E nós temos a experiência de Elias também, lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 2, no versículo 11, nós vemos a experiência de Elias, onde ele está caminhando com Eliseu, e vem uma carruagem, como que uma carruagem de fogo,
e separa Elias de Eliseu, jogando cada um para um lado, não é? E quando eles estão separados, vem então um redemoinho e toma Elias. Esse redemoinho toma Elias e ele desaparece nesse redemoinho. Ou seja, Deus o arrebata por meio desse redemoinho. Toma ele, fica só a capa, né? Fica só a capa. E ele é tomado e levado aos céus, ao paraíso. Esses dois indivíduos, eles vão ao paraíso, né? Mas não voltam. Moisés e João tiveram uma experiência no seu corpo físico, é o que Paulo diz. Ele diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, né? Moisés e João tiveram com seu corpo aqui na terra, eles tiveram experiência com Deus, viram a glória de Deus, viram coisas de Deus, né? Em espírito, ou seja, mantendo seu corpo aqui. Enoque e Elias tiveram seu corpo tomado, foram transladados. Os seus corpos não estavam fisicamente mais aqui, eles foram levados ao céu em corpo. E eles não voltaram, eles desapareceram. Paulo, amados, ele diz que não sabe se no corpo ou fora do corpo ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele não sabe. Mas quando fala de arrebatar, está falando de... Essa palavra arrebatar está dizendo tomar a força. Tomar a força. E quando Paulo fala que foi arrebatado, eu imagino que Paulo foi tomado e levado no corpo. Para Deus nada é impossível. Eu quero crer dessa forma. Você creia como você queira crer, né? Mas eu creio que Paulo foi levado no corpo até o terceiro céu. E ali ele viu coisas maravilhosas. Ele diz que coisas inefáveis, coisas que não é digno, que não é lícito ao homem pronunciar, falar as coisas que Paulo viu ali no paraíso. Paulo, então, tem essa experiência, só que diferente de Enoque e Elias, Paulo volta. Paulo vai ao céu e Paulo volta. E quando Paulo volta, depois dessa bênção extraordinária, essa bênção maravilhosa, que é ir ao paraíso e ver coisas maravilhosas lá, Paulo volta, né? E Deus, conhecendo Paulo, nesse retorno, quando Paulo volta no seu corpo, aqui, Deus conhecendo Paulo, conhecendo a natureza de Paulo, conhecendo o Paulo perseguidor da igreja, conhecendo um Paulo orgulhoso, um homem impetuoso, um homem duro, de dura cerviz, Paulo, antes de conhecer a Jesus, mas a natureza de Paulo está ainda, né? E Deus conhecendo isso, essa situação, e Paulo tendo tido essa bênção maravilhosa, essa experiência extraordinária, porque é uma bênção, amados. Eu creio que eu e você jamais imaginaríamos ter uma experiência dessa, de tamanha bênção que Paulo teve, de ir ao céu em vida e voltar. É uma bênção extraordinária. Isso é o ápice, né, de qualquer bênção que nós, seres humanos, possamos imaginar. E Paulo teve essa experiência. E por causa dessa experiência, nós entramos no texto que nós estaremos trabalhando aqui nessa noite, no versículo 7, onde nos diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha só, espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Outras versões dizem assim, um mensageiro de Satanás da parte de Deus. Da parte de Deus. Para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha só a situação de Paulo aqui, amados. Por causa desta visão que Paulo teve, dessa bênção maravilhosa, dessa experiência extraordinária que Paulo teve, foi dado a Paulo um espinho
espinho na carne. Essa expressão espinho, amados, na verdade, no original, é estaca. A expressão no grego é escolopes. Escolopes, a expressão no grego. E essa expressão, ela traduzida literalmente, ela quer dizer estaca. E quando Paulo fala de espinho na carne, ele não está falando de uma dorzinha qualquer, de um sofrimentozinho qualquer. Né? Porque quando falamos de espinho, nós pensamos numa espinhadinha, né? Que Paulo, de vez em quando ele pensava em se exaltar, Deus dava uma cutucadinha nele. Não. Quando Paulo fala espinho aqui, essa expressão espinho é influência da tradução do grego para o inglês, no caso, é a influência da língua inglesa, que dá essa ideia de espinho. Quando Paulo fala aqui essa palavra, ele está dizendo, foi-me dado uma estaca na carne. E quando nós falamos de estaca, nós temos que pensar na situação que havia na cabeça de Paulo naquele momento. Estaca, ele estava querendo dizer de um processo de empalamento que havia naquele período, né, que começou há muitos anos atrás, no período dos assírios. Os assírios iniciaram esse processo, onde eles, alguns criminosos, algumas pessoas que cometiam determinados crimes, determinadas condutas que era muito não aceita pela sociedade da época, esses indivíduos, eles sofriam uma punição, uma tortura, que era o empalamento, né, onde se matava essas pessoas batendo estacas no seu corpo, né? Às vezes nos seus órgãos, né? Genitais, por meio dos órgãos genitais, né? Por meio, alguns pontos, quando se queria torturar, batia em pontos que não levava diretamente à morte, mas ia estaqueando, batendo a estaca em pontos para causar dor. E essas pessoas, às vezes, ficavam dias estaqueadas para morrer, né? Há casos em que eles estaqueavam a pessoa, deixavam ela espetada ali numa estaca, e os abutres, né, os pássaros vinham e começavam a comer a carne dessa pessoa. Então, isso era o empalamento. Paulo, quando fala do espinho na carne, ele está com isso na mente. Era um sofrimento horrível, era um sofrimento terrível, esse espinho na carne que Paulo está dizendo aqui. Ele foi-lhe dado um espinho na carne que o esbofeteava, que causava um sofrimento terrível em Paulo. Era esta a situação, era isso que Paulo estava dizendo sobre o espinho na carne. E ele diz que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Olha só. Deus permite que Satanás coloque algo na vida de Paulo, que Satanás toque na vida de Paulo. Olha que negócio sério isso, irmãos. Hoje em dia nós vemos uma ideia aí de crentes inatingíveis, crentes que não podem sofrer, crentes que têm que ser super crentes, super heróis. E não é bem isso que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos diz, né? Aqui eu indago os irmãos, né? Porque tem muita gente que acha que o diabo não pode nos tocar. E verdadeiramente nós estamos guardados e protegidos por Deus. Mas Deus, amados, ele tem o domínio sobre todas as coisas, principalmente sobre o diabo. Nós temos que olhar para Jó. Nós temos que olhar para a vida de Jó. Né? Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó. Tocar com enfermidade tal que Jó estava apodrecendo em vida, ao ponto dele pegar um pedaço de caco de telha e rapar as suas feridas, rapar a sua carne podre, a sua pele podre. Olha que situação. E era Satanás tocando na vida de Jó. E dessa mesma forma acontecia com Paulo. Deus permitiu Satanás, Deus usou Satanás. Olha só o que eu estou dizendo, né? Por quê, amados? Porque o diabo, Satanás, está nas mãos de Deus. Satanás não pode fazer o que ele quer. Satanás faz aquilo que Deus permite ele fazer.
E muitas vezes Deus permite Satanás tocar na vida do seu servo, como tocou na vida de Paulo. Olha só que situação é esta aqui, né? Nós estamos vendo aqui a irmã Juliana dizendo o seguinte: todos nós temos que passar por dificuldades para nos aproximarmos mais de Deus. Exatamente essa questão, irmã Juliana. Exatamente essa questão, né? Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Paulo com uma finalidade. Qual era essa finalidade? A finalidade era para que Paulo não se orgulhasse. Olha que negócio maravilhoso, versículo 7 aí, olha, né? Por causa das excelências das revelações que vi, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, a fim de que meu orgulho não subisse a minha cabeça, a fim de eu não encher o peito e dizer: eu sou o cara, eu fui no céu, eu vi Deus, eu sentei com Jesus, eu vi a glória de Deus, eu vi coisas espetaculares no céu, eu sou o homem dos homens. Né? Era isso o que pôde acontecer com Paulo. E muitas vezes, amados, nós começamos a buscar a Deus e temos, às vezes, pequenas experiências com Deus, né? E achamos que somos super crentes. Tem líderes, pastores, homens aí que se acham os santos, os camaradas que é separado, que só eles podem falar com Deus. As pessoas vão atrás, né? Muitos cristãos pouco preparados, sem conhecimento da palavra de Deus, vão atrás dessas pessoas, vai atrás desses irmãos, dessas irmãs, porque parece que eles têm mais contato com Deus do que eu e você. E não é assim, amados. Não é dessa forma. Não é desse jeito. Não é? Deus nos quer humildes. Deus queria Paulo humilde. Por isso Deus permitiu aquele espinho na carne de Paulo. Olha só que situação, amados. E para tanto, Deus usou, olha só, o ser mais orgulhoso, que é Satanás, né? Que foi destituído por causa do seu orgulho, né? Do seu posto que tinha ali diante de Deus, para impedir que Paulo se orgulhasse por causa da visão que Paulo teve. Olha o que Deus faz, né? Deus é maravilhoso e é o Todo-Poderoso e tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás. Ele está nas mãos de Deus. E Deus faz o que quer com ele. E usou aqui Satanás para tocar na vida de Paulo, para trazer esse espinho na carne de Paulo, para que Paulo não se orgulhasse, não se exaltasse. Queridos, agora, o que é o espinho na carne de Paulo? Não vamos aqui gastar tempo com isso, porque é uma discussão que não tem fim, esse espinho na carne de Paulo. Muitos estudiosos têm várias ideias com relação a esse espinho na carne de Paulo. A ideia mais defendida e mais aceita é que seja um problema na visão de Paulo. É a ideia que eu aceito, né? Eu imagino que seja isso, não posso afirmar isso, né? Mas fosse um problema na visão de Paulo, né, em virtude de possivelmente uma doença que Paulo tenha contraído na sua primeira viagem missionária à região da Galácia. Paulo contrai ali uma doença, uma malária possivelmente, e pode ser que essa doença afetou grandemente a visão de Paulo e causou esse problema na sua visão, né? E então Paulo está já há 14 anos, né? Aqui, porque no versículo 2 ele diz isso, né? Que já tem há 14 anos, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo diz isso, né? 14 anos, Paulo está sofrendo com essa doença. Tem 14 anos que Paulo está com esse problema. Vamos dizer que seja uma doença. Né? Não sabemos exatamente o que era esse espinho na carne de Paulo, mas acreditamos que sim, porque há alguns textos que direcionam para essa questão. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, né?
justamente escrevendo aos Gálatas, que possivelmente seja onde ele contraiu esse problema, né? E então, Paulo, logo antes da sua viagem missionária, a sua primeira viagem missionária, tenha tido essa visão, né? Assim que Barnabé o busca ali em Antioquia, e ali em Tarso, na região de Tarso, né? Ele traz ele para Antioquia e ele fica um ano ali em Antioquia com Barnabé antes de iniciar sua primeira viagem missionária. Então, acredita-se que nesse período Paulo tem essa visão extraordinária, essa experiência com Deus, e por causa dessa visão lhe é dado esse espinho na carne. Eu creio que subsequente, né, nessa primeira viagem missionária, ele adquire esse problema, né, que é um espinho na carne. Deus mostra para ele isso, né, que é algo que é para mantê-lo humilde, E Paulo, no princípio, amados, que eles recebeu esse espinho na carne, Paulo, no versículo 8, nós vemos que Paulo ora a Deus para que Deus tire isso dele. Né? Paulo não quer esse espinho na carne. E eu acredito que você e eu não queremos sofrer. Nós, toda vez que nós temos um problema, uma dificuldade que nos acomete, uma doença, um problema familiar, um problema com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, uma doença, seja lá qual for o problema que nós temos, nós a primeira coisa que fazemos é orar, e isso não está errado, né? Os irmãos hoje no grupo pedir oração para os irmãos que estão aí com sintomas, às vezes pode, né? Alguns irmãos contraíram aí já a Covid-19, né? E nós temos que orar pelos irmãos mesmo. É nosso papel. A Bíblia nos ensina isso. Orai sem cessar, orai uns pelos outros, né? O Senhor Jesus nos ensina isso. Mas aqui, amados, a Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes e o Senhor não o respondeu. Né? Olha que situação aqui no versículo 8, onde a palavra de Deus nos diz assim, ó. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Esse espinho na carne. Paulo disse que orou 3 vezes. Orou uma vez, Deus ficou em silêncio, disse nada para Paulo. Deus ficou calado. Paulo orou, Senhor, tira de mim esse problema. Senhor, o Senhor tem me usado para curar pessoas. Senhor, o Senhor tem me usado para ressuscitar mortos. Senhor, o Senhor tem me usado para levar a sua palavra, para transformar vidas. Então, Senhor, tira esse mal de mim, tira esse espinho da minha carne. Paulo ora dessa forma. Uma vez, Deus não responde. 2 vezes, Deus não responde. Na terceira vez que Paulo ora, amados, vem o versículo 9 e diz o seguinte: mas ele me disse, Deus responde a Paulo na terceira vez, e diz assim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a resposta de Deus para Paulo. Paulo, eu te quero fraco. Paulo, eu te quero doente. Paulo, eu te quero como você está. Porque a minha graça, a graça que eu dispensei sobre você, a graça que eu te dei, que te tirou da sua ignorância, te tirou daquela dura cerviz do pecado que você vivia e te deu direito ao céu e promoveu a sua salvação, essa graça é suficiente na sua vida, Paulo. Essa graça é suficiente para você. Essa graça te basta. Eu te quero fraco, eu te quero nesta situação que você está, desse jeito que você está, porque assim eu posso te usar. Deus não se agrada do soberbo. Deus abate o soberbo, o orgulhoso, mas Deus exalta o humilde. Deus engrandece o humilde. E é isso, amados, essa lição que Deus está dando para Paulo, essa lição que Deus está aplicando na vida de Paulo, é isso que Deus quer mostrar para Paulo. Olha, Paulo, a minha graça na sua vida te basta. O que é a graça de Deus na vida de Paulo, amados?
A graça de Deus na vida de Paulo é a salvação da alma de Paulo. É a compreensão que Deus dá de Paulo agora poder ver, conhecer Jesus. De Paulo ter podido contemplar Jesus, saber quem é Jesus, ser amigo de Jesus, andar com Jesus, ouvir a voz de Jesus. Essa é a graça de Deus, que antes de Paulo ser alcançado por essa graça, ele não tinha acesso a isso. E assim é comigo e é com você. Assim é na minha vida e na sua vida. Essa é a graça de Deus em nossas vidas. E é isso que nós precisamos valorizar em nossa vida. É isso que Deus está dizendo para Paulo. Olha, Paulo, a minha graça te basta. O que é mais importante na sua vida, Paulo, é a minha graça, que eu te dei sem cobrar nada. É a graça que eu dispensei sobre você sem cobrar nada. É o que está dizendo lá em Efésios, no capítulo 2. Pois é pela graça que sois salvos. A partir do versículo 8. É pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus é isso, amados. É um presente merecido. Né? É um presente merecido. Alguém disse que Deus, na sua graça, ele nos dá o que nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pecados. Nós não merecemos ser salvos, mas Deus, em sua infinita graça, ele nos dá a salvação. Então, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E na sua eterna misericórdia e grandiosa misericórdia, Deus, ele deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos por causa do nosso pecado? A morte, o inferno, a separação eterna de Deus. É isso que nós merecemos, por causa dos nossos pecados. Mas Deus, na sua eterna misericórdia, ele não nos dá isso, né? O que nós merecemos, mas pela sua imensa graça, ele nos dá o presente da eternidade, da vida eterna. Isso é maravilhoso nós vermos e entendermos isso. Pela graça de Deus, nós somos salvos. É só receber a Jesus em nossas vidas. Dizer, Senhor, eu quero o Senhor em minha vida. Né? Eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. Eu quero ter as visões que Paulo teve do Senhor, o encontro que Paulo teve ali no caminho de Damasco. Eu quero ter. Eu quero ter essa experiência de ouvir o Senhor, de ouvir a sua voz, de aprender por meio da tua palavra, que o Senhor abra os meus olhos espirituais. É só isso que nós precisamos fazer, render, entregar as nossas vidas. E então, essa graça é derramada sobre nós. E nós passamos a ter direito à herança eterna, ao paraíso, a estar com Jesus na eternidade. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é coisa linda de vermos, né? A irmã Juliana está dizendo aí, isso que Deus fala é isso que Deus fala para nós quando estamos fracos. Ore e ele vai à sua vida e vai te fortalecer. Né? Deus vai fortalecer nós. É isso. A graça é isso. A graça de Deus nos fortalece, irmã Juliana. A graça de Deus nos fortalece para que nós possamos suportar o espinho na nossa carne. Então, por nós não sabermos exatamente o que é o espinho na nossa carne, ou na carne de Paulo, nós podemos pegar qualquer sofrimento, qualquer coisa que esteja nos afligindo, nos fazendo sofrer, trazendo angústia na nossa vida. Qualquer coisa pode ser um espinho na minha carne e na sua carne. E aí hoje eu te pergunto, o que é o seu espinho na carne? O que tem sido o espinho na sua carne? E que às vezes você tem orado e tem pedido a Deus, Deus, tira isso de mim, Deus, passa essa situação de mim, Senhor, me livra disso, Senhor, liberta o meu filho, Senhor, cura o meu ente querido que está doente, Senhor, você tem buscado, você tem orado, né? E muitas vezes Deus tem silenciado, você não ouve a resposta de Deus, você não vê o agir de Deus naquela situação. Eu te digo, meu amado, o que o Senhor disse a Paulo,
A minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente na sua vida. Você tem que entender que o mais importante na sua vida é a graça de Deus e não o seu bem-estar, e não a sua abundância financeira, não a sua prosperidade, não a sua saúde perfeita. Não, o mais importante na sua vida é a graça de Deus. Quando Deus responde para Paulo, amados, depois de Paulo orar por 3 vezes, Deus responde para Paulo, Deus não responde o que Paulo quer ouvir. Né? Paulo está pedindo que lhe seja tirado o espinho na carne. Mas o que Deus diz para Paulo é, olha, Paulo, tu vai continuar assim. Não vou tirar esse espinho da sua carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu te quero dessa forma, Paulo, porque na fraqueza, na fraqueza da sua carne, da sua força humana, é que meu poder se manifesta na sua vida, é que o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Queridos, isso é algo muito profundo e maravilhoso demais para nós. Então, amados, nós aprendemos aqui que o espiritual é muito mais importante do que o físico, irmãos. Muito mais importante quando nós olhamos lá para Mateus, no capítulo 6, no versículo 38, quando Jesus diz lá que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que entender que o reino de Deus é o espiritual. Nós temos que buscar primeiro as coisas espirituais. Né? E o físico é as demais coisas. Estas coisas, quando Jesus vai, essas coisas, é as coisas que nós necessitamos para sobrevivermos. É a comida, é o que nós precisamos comer, vestir, né? Ter um lugar de morar. Essas coisas nos serão acrescentadas. Deus cuida de nós, amados. Deus cuida de nós. Deus sempre supriu as necessidades de Paulo. Paulo nunca, amados, por todas as dificuldades que Paulo passou, Deus estava sempre com ele, sustentando. Deus estava sempre com Paulo, suprindo as suas necessidades. Até na hora da morte, quando Paulo foi decapitado ali, porque era propósito de Deus. Era propósito de Deus. Às vezes nós vemos algumas coisas acontecer, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que ama a Deus, que está ali na presença de Deus, morre de forma trágica. E nós dizemos, como é que Deus permite isso na nossa ignorância? Né? Isso é propósito de Deus, para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Hoje eu e você estamos glorificando a Deus porque Paulo passou por isso. Olha só que coisa extraordinária isso, irmãos. Nós precisamos aprender com essa lição de Paulo. A minha amiga Fatinha está dizendo, eu quero ser usada. Deus me dá graça todos os dias. Obrigada, Senhor. Louvado e glorificado seja Deus. Jesus foi o mais humilde dos homens. E ainda assim, nós não entendemos muitas vezes a obra de Jesus, né, Fatinha? Isso é verdade. Isaías 53, amados, diz que Jesus, ele era horrível ali em Isaías 53. O profeta está dizendo, olha, ninguém o desejava. Olhávamos para ele e ninguém o desejava, porque ele estava indesejado. Ele estava falando da crucificação, depois de Jesus ter a coroa na cabeça, ter sofrido 40 chibatadas ali, né? Tá todo retalhado, a cara toda inchada, o corpo todo inchado, todo arrebentado, aquelas feridas abertas no seu corpo. Olhava-se para Jesus e ninguém o desejava, porque ele estava horrível, né? Era fraco, olhava para ele e via fraqueza em pessoa. Era a situação de Paulo. Paulo aqui é uma figura de Jesus, fraco. A carne estava dilacerada, acabada. Havia fraqueza, né, em sua carne. Situação terrível. Paulo figura isso aqui, né? Paulo representa Jesus aqui nesse espinho na carne. Né? Jesus sofreu literalmente com aquela coroa, espinhos na carne de Jesus. Paulo está lembrando o sofrimento de Jesus. Né? E aí, amados,
o Senhor vem e fala para Paulo: a minha graça te basta. Minha graça te basta. O irmão Virley entrou aí dizendo: a paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu estou começando a compreender o valor que tenho que dar ao espinho na minha carne. Amém, Virley? Glória a Deus por me permitir ouvir essa mensagem hoje, né? Glória a Deus, meu irmão. Nós precisamos entender verdadeiramente o espinho na nossa carne, porque ele é nos dado para nos manter na presença de Deus, onde que Deus quer que nós estejamos. O espinho na nossa carne é nos dado para que nós estejamos no propósito de Deus, na direção de Deus, para a glória do nome de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Então, amados, nós vimos aí na parte A do versículo 9 que nós lemos a parte A do versículo 9. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, amados, o espiritual é mais importante do que o físico. Nós precisamos compreender isso para que nós possamos estar dentro da vontade de Deus. E a parte B do versículo 9 diz assim, olha só, a parte B do versículo 9. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo, né? Então, quando Deus responde para ele, ele entende, né, que ele não vai ser livre daquele espinho na carne. Então, ele diz, portanto, de acordo com isso, por causa dessa resposta de Deus, devido eu ter entendido agora a graça de Deus na minha vida, né? Portanto, é isso, Paulo, o portanto quer dizer isso, né, que eu acabei de dizer. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu agora aceito o espinho na minha carne. Eu aceito as minhas fraquezas agora. Paulo está dizendo, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque na minha fraqueza, o poder de Cristo se manifesta na minha vida. Aleluia. Na minha fraqueza, o poder de Cristo é manifesto através de mim. Olha que coisa espetacular Paulo está dizendo aqui. Paulo aceita a vontade de Deus como o resultado daquilo que ele recebeu. E o que Paulo recebeu, amados, foi o poder de Cristo num corpo fraco, num corpo que ninguém desejava, né? A gente pensa que quando ali Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo, ele diz o seguinte aos Gálatas, olha, irmãos, eu vou até ler esse texto com vocês, aqui no capítulo, deixa-me ver onde é que está esse texto aqui, ó, Gálatas, capítulo 1, eu creio, aqui de Gálatas, onde Paulo, deixa eu ver se eu anotei esse texto aqui, que ele me fugiu à mente aqui nesse momento. Onde Paulo diz assim aos Gálatas, olha, se possível, vocês arrancariam os olhos de vocês e me daria. Eu sei que vocês me amam e que, se possível, vocês arrancariam os seus próprios olhos e me dariam os olhos de vocês. Aham. Tá. Eu encontrei aqui o texto aqui em Gálatas, mas onde Paulo está dizendo isso, fala, olha, eu sei que vocês me amam, dizendo aos Gálatas, que se possível fosse, vocês arrancariam os seus próprios olhos e os dariam a mim. É uma direção aí de que o problema de Paulo fosse um problema nos olhos, né? Eu penso muito naquela doença, não sei se os irmãos já viram, uma doença que a pessoa fica lacrimejando os olhos o tempo todo, né, com aquele olho assim, avermelhado, né, dilatado, aquela pupila dilatada, né, e aqueles olhos lacrimejando o tempo todo e que a pessoa não consegue enxergar direito, né? A gente vê Paulo escrevendo nas suas, quase todas as suas cartas, e ele só escreve a saudação final, né? Ou a saudação inicial, e quando ele escreve, ele comenta, fala, olha, de meu próprio punho escrevi esta saudação. E escrevendo aos Gálatas aqui, ele fala que olha com quão grandes letras eu vos escrevi esta saudação, né?
estas palavras, Paulo diz isso também, com grandes letras, porque ele tinha dificuldade de escrever, e não porque era um iletrado. Paulo era um doutor da lei, um cara muito escolado, né? Um cara que estudou muito, mas ele tinha dificuldade de escrever, e essa dificuldade de escrever de Paulo possivelmente fosse por causa da visão, né? Dificuldade de enxergar. Né? Por isso se acha que o espinho na carne de Paulo seria um problema, uma doença nos olhos. Algo discutível aí, né? Mas só para conhecimento dos irmãos. Então, queridos, na parte B aqui do versículo 9, nós vemos Paulo aceitando a vontade de Deus aí, né? Porque essa vontade de Deus na vida de Paulo manifesta o poder de Cristo por meio de si mesmo, né? Da sua própria vida. Então, nós precisamos observar isso. O espinho na nossa carne, muitas vezes, ele não pode ser um impedimento de nós trabalharmos para Deus, de fazermos a obra de Deus, de sermos servos e servidores de Cristo e em Cristo. Esse espinho na carne não pode ser. Os nossos problemas não podem nos impedir. Paulo, com aquele espinho na carne, durante os 14 anos que ele ficou com esse espinho na carne, antes de escrever essa carta aos Coríntios, que já foi essa carta aos Coríntios lá na sua terceira viagem missionária, né, que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, lá da Macedônia, ele escreveu essa carta aos Coríntios, na sua terceira viagem missionária. Ele, então, durante esses 14 anos, ele com esse espinho na carne, ele ressuscitou pessoas. Nós formos ler Atos lá, nós vemos lá o Eutico lá, né, sendo ressuscitado por Paulo. Nós vemos Paulo curando, nós vemos Paulo transformando vidas, né, sendo instrumento de Deus aqui em várias situações, né? Paulo lá na ilha, quando a serpente morde ele sacode a serpente ali, o veneno não faz efeito na vida de Paulo, né? Poder de Cristo, poder de Deus na vida de Paulo, né? E isso porque Paulo aceita a vontade de Deus, com esse espinho na carne. Paulo, então, começa a manifestar o poder de Cristo na sua vida. Não foi impedimento para que Paulo fizesse a obra de Deus, esse espinho na carne. E muitas vezes nós, com os nossos pequenos problemas, nós arrumamos desculpas para não fazer a obra de Deus, para não trabalhar no reino de Deus, para não atuar na obra de Deus. Nós precisamos mudar, amados, esse conceito. O irmão Pablo vem aqui dizendo o seguinte: é importante refletir sobre momentos que passamos e, como ocorreu com Paulo, entender que certos problemas são úteis para o nosso crescimento. Perfeito. Sem exaltação própria e para não nos afastarmos da vontade de Deus, né? Então, quer dizer, é para o nosso crescimento, mas esse crescimento não sirva para que nós nos exaltemos, né, irmão Paulo? Mas sim, estejamos cada dia mais humildes diante de Deus e nos aproximando de Deus nessa humildade, né? Para que Deus, então, venha nos exaltar, manifestando o seu poder através de nós. Né? Isso é maravilhoso, amados. É maravilhoso. Né? Nós entendermos isso e precisamos... obrigado, pastor Erivelto, né? O texto que eu não tinha encontrado é Gálatas 4:15, né? Eu li esse texto e achei que tinha anotado ele e não anotei, né? Quando Paulo diz lá, olha aqui, qual é logo a vossa bem-aventurança? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os vossos olhos e mos teria dado. Né? Justamente. Obrigado, pastor, pela colaboração aí. Né? Vamos aprendendo aí juntos. Então, amados, é exatamente isso que nós precisamos aprender aqui, né? Com essa situação do espinho na carne de Paulo. Não pode ser impedimento para nós servirmos ao Senhor. O irmão Virley diz, amém, irmão. É uma honra poder estar presente em um evento tão importante para mim, recebendo e podendo aprender de Deus nessa noite, uma palavra tão abençoada, né? Isso é a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas, né, irmão Virley? Que nos capacita, né? Antes de começar aqui, eu estava orando, né, falando, Deus,
fala conosco, né? Tem misericórdia. A gente não tem capacidade nenhuma, e é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus, né, em nossas vidas, que nos leva a falar do amor e das coisas de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, irmão Virley, né, por essa palavra nessa noite para as nossas vidas, né? Que eu também estou recebendo de Deus essa palavra para a minha vida e batendo em mim em muitas situações aqui, né, a palavra do Senhor. E para concluirmos, irmãos, o versículo 10 desse texto vem nos dizendo o seguinte, olha só o que diz o versículo 10 aí do texto. Agora eu estou em Gálatas, deixa eu voltar para 2 Coríntios. Versículo 10 do texto que nós lemos, né? Pelo que, Paulo continua dizendo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só. Então, vamos reler a parte B do versículo 9. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo, né? Porque eu entendi a graça de Deus em minha vida, né? Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, como resultado da graça de Deus em minha vida, e eu aceitar a graça de Deus em minha vida, e aceitar o espinho na carne na minha vida, para que eu não me orgulhe, né? Então, por causa disto, o poder de Deus começa a manifestar em minha vida, pelo que eu sinto prazer nessas fraquezas, né? Quando eu vejo o poder de Deus, Deus me usando, né? Paulo está dizendo, quando eu vejo Deus me usando para comunicar o evangelho, para ajudar as pessoas, para levar Deus até as pessoas, né? Eu sinto prazer nessas fraquezas. Para que em mim, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Ou seja, o espiritual é mais importante do que o físico, porque quando eu estou fraco fisicamente, então espiritualmente eu estou forte, porque eu busco mais a Deus, eu estou mais na presença de Deus, eu estou buscando mais do Senhor, né? Paulo, amados, no versículo 10, ele entende a graça de Deus. Paulo aprende a ter prazer, então, nos seus sofrimentos, nas suas dificuldades. Olha só, se nós aprendêssemos e passássemos a ver as nossas dificuldades, as nossas fraquezas com prazer, entendendo que aquilo está acontecendo conosco para que nós nos aproximemos mais de Deus e então tomemos essa atitude e nos aproximamos mais de Deus, nos acheguemos mais a Deus, buscamos mais a Deus por causa dessa fraqueza e não vamos reclamar, ficar reclamando para todo mundo, porque Deus me abandonou, Deus me largou, Deus não se importa comigo. Não, em hipótese alguma, né? Nas nossas fraquezas, quando somos injuriados, né? Alguém já falou mal de você sem você merecer, alguém já apontou o dedo para você sem você merecer, sem você ter feito, você tendo a consciência tranquila de que não fez aquilo, mas estão dizendo que você fez, né? Estão te injuriando, né? Necessidades, já passou por necessidades, por problemas? Às vezes falamos de necessidades, pode não ser só financeira, né? Muitos tipos de necessidades. Devemos nos alegrar e entender que Deus está nos chamando para perto dele nesse momento de necessidade. Perseguições, angústias, né? Mailane ministrou um estudo espetacular há algumas quintas-feiras atrás sobre angústias, né? Precisamos entender, amados, que nesses momentos, nessas fraquezas, nessas dificuldades, nós precisamos nos alegrar, precisamos aprender a ter prazer em servir a Deus, mesmo nas nossas dificuldades. Precisamos aprender a ter prazer em servir a Deus, mesmo nas nossas dificuldades. Que Deus possa estar nos abençoando e trazendo essa palavra ao nosso coração de forma que nós possamos aplicar isso que nós estamos vendo aqui hoje, aprendendo hoje, né? Nós concluímos aqui, amados, hoje que Deus permite em nós, olhando para a vida de Paulo, tanto bênçãos,
como tribulações, como dificuldades. E, às vezes, o próprio diabo pode ser usado por Deus para nos afligir, né? Paulo teve uma bênção extraordinária, foi ao céu, contemplou coisas maravilhosas. E eu recebo bênçãos maravilhosas e você recebe bênçãos extraordinárias de Deus também. Mas Paulo recebeu uma tribulação de Deus. Paulo recebeu um espinho na carne da parte de Deus para mantê-lo humilde, para mantê-lo na presença de Deus, para que ele não se exaltasse, para que o seu orgulho não subisse a cabeça. E Deus te conhece assim como conhecia Paulo, né? E por isso, às vezes, Deus te mantém na rédea, porque Ele quer você na presença dEle, porque você é filho de Deus e Deus te ama, né? Então, aprenda a ter prazer nessas dificuldades, né? Nós aprendemos isso, que nós podemos tanto ter bênçãos, quanto dificuldades, quanto tribulações. Nós aprendemos também que o silêncio de Deus não quer dizer que Deus não nos ama. Paulo orou e Deus não falava nada. E será que Deus não amava Paulo? Deus amava Paulo, como Deus te ama também. Muitas vezes Deus não te responde, não é porque Ele não te ama, não é porque Ele te esqueceu, mas é porque Deus está esperando o tempo, está tratando com você, né? E quando Ele te responder, às vezes Ele pode dizer o que você não quer ouvir. Então nós precisamos aprender isso com o Senhor e vimos isso nessa noite. Vimos também que o espiritual é mais importante que o físico, que nós temos que nos preocupar mais com o espiritual do que com o físico, né? Que Deus quer derramar a graça dele, já derramou sobre as nossas vidas. E a graça dele é mais importante do que a nossa saúde, do que o nosso bem-estar financeiro, do que a nossa prosperidade. A graça de Deus é mais importante do que tudo isso em nossa vida. Aprendemos que os nossos problemas não podem nos impedir de trabalhar para Deus. Precisamos, independente das dificuldades que nós passamos, nós temos que estar ativos na obra de Deus, no reino de Deus, fazendo as coisas de Deus. Não podemos cruzar os braços e ficar lamuriando, chorando as nossas dificuldades, nossos problemas. E, por fim, nós aprendemos que nós devemos nos alegrar no Senhor, mesmo em meio às nossas tribulações, às nossas dificuldades. Queridos, isso é o que Deus colocou em nosso coração para estarmos trazendo para os irmãos nessa noite. Nós queremos concluir aqui, né, dizendo aqui para os irmãos, né, o irmão Pablo, a sua última fala aqui, disse: ninguém gosta de passar dificuldade, mas Deus está conosco, também em nossas dores. Confiar nele nos ajuda a passar por tais desafios. Verdade. Grande verdade. O Pedro saiu, né, Pedro, para jantar e voltou. Amém. Pedro está conosco aí. Deus te abençoe, Pedro. Queridos, nossos avisos aqui, né? Nosso culto também transmitido aí no domingo, né? Transmitido online. Você pode assistir, quem não puder ir à igreja, né? Nós tivemos uma boa participação na igreja domingo passado, achei muito bacana, né? Muitos irmãos foram, está sendo respeitado todo o distanciamento ali na igreja, está bastante seguro, né? Então, aqueles irmãos que não for do grupo de risco, né? Tiver alguma dificuldade, algum problema, não vá. Os que puderem ir, vá à igreja, tem sido uma bênção. E você pode estar, né, participando do culto por esse instrumento aqui, que é uma bênção, né? A missão aqui online. Nós queremos agradecer aí cada um dos irmãos que participou, aqueles que estiveram aí hoje pela primeira vez, que Deus abençoe. Toda quinta nós estamos aqui. Se você quiser que a gente continue mandando para você o link, nós vamos estar mandando. Se você quiser integrar o grupo, nós podemos te colocar no grupo da igreja também, para você receber, porque a gente manda no grupo da igreja. Então, é só... Carlos, me põe no grupo da igreja lá, vamos te colocar, né, sem nenhum problema, tá? Ou se você quiser, não vou entrar no grupo, quero que você me mande o link na quinta-feira. Nos avise que a gente continua mandando o link para você aí que está a primeira vez conosco. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos agradecer a Deus por esse estudo, amém? Para que nós possamos estar concluindo aqui. Querido Deus, nós te louvamos pela vida de cada um dos irmãos, te louvamos por esta palavra, pela tua palavra, Senhor, e esta palavra que o Senhor colocou em nosso coração nessa noite para trazer para a tua igreja, para o teu povo. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja
ministrando nos nossos corações e nos ensinando, ó Deus, a compreender a graça e o resultado desta graça em nossas vidas, que nós possamos manifestar no nosso dia a dia o resultado da graça do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, pelas nossas atitudes, pelo nosso procedimento. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe. Um abraço a todos os irmãos. Até